Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo nós iniciaremos o estudo da Lei 8.112, o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Este conteúdo, a gente elaborou aqui uma técnica de estudo bem completa, por meio de quadros, comentários aos principais artigos aqui da lei e também acompanha o nosso material aí uma série de exercícios para vocês treinarem, que é essencial para obter êxito na sua prova. Vamos começar conversando então sobre quem está abrangido pelo regime da Lei 8.112. É o que vem no artigo 1º, porque o artigo 1º estabelece que a Lei 8.112 institui o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, autarquias, inclusive aquelas em regime especial, e também as fundações públicas federais. Acontece o seguinte, nós temos três tipos de servidores. Existem os ocupantes de cargos públicos, existem os ocupantes de empregos e existem os temporários, que são contratados por excepcional interesse público. Os temporários, eles estão previstos no artigo 37, inciso 9, lá da Constituição Federal, que autoriza que se façam contratos por tempo determinado para algumas necessidades excepcionais. Esses contratados, eles não são regidos nem pela CLT, que é o caso dos empregados públicos, nem pela 8.112, que é o caso de ocupantes de cargos públicos federais, né? Porque se forem cargos estaduais, cada estado tem o seu estatuto próprio, seu regime jurídico próprio. E se forem municipais, também o município tem o seu regime jurídico. Aqui nos cargos federais, então, regidos pela Lei 8.112, tanto cargos em comissão, como cargos efetivos. O cargo em comissão é o famoso CC, né? O famoso CC, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração pelo Presidente da República, previsto no artigo 37 da Constituição Federal também. E o servidor ocupante de cargo efetivo é aquele cargo provido mediante concurso público, esse que nós estamos buscando agora, estudando para esse concurso. Então a gente tem aqui essa abrangência para a Lei 8.112. Ela se aplica para os servidores ocupantes de cargo em comissão e cargo efetivo. Ela não é aplicada para aqueles empregados públicos que são regidos pela CLT. Mas tu deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu sei se o camarada ocupa um cargo público, um emprego ou um temporário? Bom, isso na própria contratação a gente já vai saber. Cargos públicos federais, eles estão na administração direta da Presidência da República. Então a gente tem a presidência e todos os ministérios. Todos esses concursos que abrem para ministérios da União são concursos para admissão direta, são cargos efetivos. Também vale aqui para a administração indireta, mas não toda ela. Na administração indireta, nós temos autarquias e fundações públicas que são de direito público. São fundações, então, regidas pelo direito público. Essas vão ter cargos públicos. Empregos, a gente vai ter na administração indireta somente. Só que na administração indireta, somente nas fundações que são constituídas sob a forma de direito privado, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Mesmo havendo concurso público, tá? Os empregos públicos dependem de concurso público. Quem faz concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, na Petrobras, não vai ser regido por cargo público federal, e sim por emprego. São empregos, são os famosos seletistas. Mesmo fazendo concurso, eles não têm as prerrogativas que os servidores regidos pelo Estatuto têm, os chamados estatutários, né? Quando se fala em servidor estatutário, está se falando desse que ocupa um cargo público, é o estatutário, enquanto que ocupa um emprego público é o chamado de seletista. Então o que nós vamos estudar aqui na Lei 8.112 são as normas aplicáveis a quem ocupa cargo público federal, seja um cargo em comissão, seja o efetivo.
cargo em comissão livremente nomeado pelo presidente da República. Cargo efetivo, aquele que conquista a vaga por meio de um concurso público. Com certeza vocês, após estudarem aqui com a gente e realizarem a prova, vão ocupar um cargo público federal, vão ser regidos aqui pela Lei 8.112. Então a gente vai trabalhar o estudo das normas aplicáveis a ocupantes de cargos em comissão e cargos efetivos no Serviço Público Federal. O artigo 2º estabelece que para os efeitos desta lei, para os efeitos da Lei 8.112, quem que é servidor? Aqui, a lei não está falando de todos esses aqui. Lá no direito administrativo, ao estudar agentes públicos, a gente vê como agentes administrativos todos esses. Só que, para os efeitos da Lei 8.112, sempre que ela se referir a servidor público, ela não está falando dessas 3 categorias aqui. Não, quando ela falar em servidor público, ela está falando somente nesses aqui, legalmente investidos em cargos federais, seja o cargo em comissão, seja o cargo efetivo. Segundo o artigo 2º aqui da Lei 8.112, servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Ela não considera servidor quem está em empregos nem quem está em funções temporárias. Só é servidor quem ocupa um cargo, seja o cargo de comissão, seja o cargo efetivo. Então vamos seguindo para o artigo 3º. O que é um cargo público? Conceito de cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades que é prevista na estrutura organizacional e que devem ser cometidas a um servidor. Então o cargo é uma série de atribuições e responsabilidades que um determinado servidor vai ter que desempenhar. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros. São criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para o provimento em caráter efetivo ou em comissão. E aí o artigo 4º estabelece que é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Então, nessa primeira parte, esse capítulo único aqui da Lei 8.112, ele nos estabelece, então, as principais disposições de quem vai ocupar e quem vai ser regido por esta lei. São os cargos públicos, cargos que são federais, claro, porque cada estado e município vai ter o seu estatuto próprio. A gente tem aqui que o cargo pode ser em comissão ou efetivo. Comissão, livre nomeação e livre exoneração pelo presidente da República ou pela autoridade do órgão. Cargo efetivo, aquele concursado. Essa Lei 8.112, muito embora eu esteja falando aqui de administração direta e indireta, ela não é só para os servidores do Poder Executivo. Ela também vale para os servidores do Poder Judiciário Federal, quem trabalha então em TRT, TRE, TRF, esses órgãos da Justiça Federal, vai ser regido pela Lei 8.112. Assim como quem trabalha no Legislativo Federal, que seria o Congresso Nacional, né, quem faz concurso para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, ou ainda para o Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas ele é um órgão auxiliar lá da estrutura do Poder Legislativo Federal. Todos esses, então, servidores vão ser regidos aqui pela Lei 8.112, assim como quem faz concurso para autarquias, como o INSS, por exemplo, que é uma autarquia federal, ou quem faz concurso para uma fundação pública federal, que é o caso lá do IBGE, Fundação Constituída sob a Forma de Direito Público. Todos esses, então, são regidos aqui pela Lei 8.112, o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União. Isso decorre também de uma previsão do artigo 39 da Constituição Federal, que ele estabelece que cada ente vai ter o seu próprio regime jurídico único. Quer dizer, todos os servidores da União são regidos pela Lei 8.112. Todos os servidores de determinado estado são regidos pelo seu Estatuto de Servidores. Todos os servidores de determinado município, eles vão ser regidos pelo Estatuto daquele município. Essa que é a ideia do provimento aí desses cargos públicos. Vamos parar por aqui, para não ficar um assunto pela metade, e aí no próximo vídeo a gente vai começar a estudar o artigo 5º da Lei 8.112, falando sobre o provimento dos cargos públicos federais. Dá um clique que eu já volto. Até logo!